Olá, turma, tudo bem? Então, como de praxe, a gente tem feito nas últimas semanas, nós vamos aqui fazer uma correção bem rapidinha das atividades da semana passada, antes da gente começar o conteúdo, a parte do assunto dessa semana, certo? Então, a gente falava aqui, né, no exercício de segunda, sobre os acidentes que são provocados principalmente no verão, que é a alta temporada, no litoral brasileiro, acidentes provocados por quinidários, né? Aí pergunta ali, que medidas podem ser tomadas para evitar esse tipo de acidente? Coloquei aqui algumas ideias, né? Se você tiver feito diferente também, tanto para essa como para as outras questões, tá? Se tiver nesse sentido assim de orientar, tá bom. Orientar as pessoas em relação à presença desses animais e dar condições para que os banhistas saibam identificá-los de modo que percebam o perigo mesmo quando o animal está fora de água. Se ocorrer um acidente, que medidas devem ser tomadas, né? Ó, essa parte aqui eu retirei do texto, né? Fazer compressa com água do mar gelada, ou aplicar gelo artificial com um pano sobre as lesões. Utilizar vinagre também pode ajudar, porque o vinagre vai acabar impedindo que as células continuem disparando veneno. Quais medidas a gente pode dizer, né, para ser tomadas com o objetivo de minimizar os acidentes durante essas temporadas? Coloquei algo bem simples aqui, a instalação de placas informativas, o texto até tinha um exemplo, né? E educação e orientação aos banhistas, principalmente durante a alta temporada. Falar que tem a possibilidade disso acontecer, né? Aí aqui era para você colocar, né, as características dos plateumintos em relação a esses 7 itens aí, né? Eu fiz um textinho, tá? São animais que apresentam o corpo achatado dorso-ventralmente, é isso que dá o nome do filo, né? A característica que dá nome ao filo. Tem simetria bilateral, podendo, né, haver espécies parasitas e aquelas de vida livre, como a planária. Tem digestão extra e intracelular, no caso das planárias, lembrando que as espécies parasitas não têm sistema digestório. Pode ser encontrado em ambientes aquáticos de água doce e água salgada, e, é claro, ambientes terrestres úmidos, tá? A forma de reprodução se dá tanto de maneira sexuada como de modo assexuado. Corrija aí. As principais classes, né? Coloquei, ó, cestoda, trematoda e tubelária. Aí aqui era para fazer um comparativo entre os quinidários e os plateumintos, né? Simetria, cavidade celomática, sistema excretor, folheto, sistema digestivo e sistema nervoso. Simetria, nos quinidários é radial ou pentarradial, ao passo que nos plateumintos é bilateral. Em relação ao celoma, os quinidários ainda não possuem o terceiro folheto, que é o mesoderma, e é justamente esse folheto que dá a possibilidade de classificar do ponto de vista celomático. Então não tem esse critério, né? Ao passo que os plateumintos já são acelomados. O sistema excretor nos quinidários é ausente, feito por difusão célula a célula, e nos plateumintos tem aqueles túbulos, né, os nefridióporos, que se desembocam em poros nas laterais do corpo, principalmente das planárias. Folhetos embrionários de blástico, no caso dos quinidários, ectoderma e endoderma, né, os folhetos, e plateumintos triblástico, ectoderma, endoderma e mesoderma. Sistema digestivo incompleto, também, né, nos plateumintos, como também nos quinidários, é igual, tá? Só tem uma única cavidade que funciona como boca para eliminação de restos não digeridos. E o sistema nervoso nos quinidários é difuso, ao passo que nos plateumintos é ganglionar, certo? Então agora a gente vai começar a ver as doenças propriamente ditas, né? Nós vamos ver basicamente 3, vamos assim dizer, né? E essas doenças, é claro que existem outras doenças, né, provocadas por plateumintos, mas nós vamos estudar aqui as que mais são cobradas aí nas provas, né? Tá? Antes da gente falar de doenças, a gente tem que ver alguns termos que são importantes, né? Considerando que o ciclo reprodutivo desses plateumintos parasitários ele é bem diversificado. Então nós temos duas possibilidades. Primeiro, espécies de parasita, né? Espécies de plateuminto que precisam só de um hospedeiro para finalizar seu ciclo, tá? Nesse caso, a gente chama a espécie de monogenética, tá? Monogenética.
Aí você tem a outra possibilidade, que são espécies que precisam de dois hospedeiros diferentes, tá? Quando eu falo dois hospedeiros, eu me refiro a dois indivíduos de espécies diferentes para completar o ciclo de vida. Nesse caso, a gente chama essas espécies de digenéticas. E aí, em espécies digenéticas, nós observamos o primeiro hospedeiro, que é o hospedeiro definitivo. O que caracteriza o hospedeiro definitivo, professor? É no hospedeiro definitivo que o parasita vai atingir a sua fase adulta, a sua maturidade sexual e se reproduzir, tá? E o outro tipo de hospedeiro, né, no caso das genéticas, elas precisam de dois hospedeiros, é o hospedeiro intermediário. O que diferencia o hospedeiro intermediário para o hospedeiro definitivo? É que no hospedeiro intermediário o parasita não atinge a fase reprodutiva, né? Ele só passa ali por um momento de fase larval, tá? Por isso que fala intermediário, fica no meio do caminho aí, certo? Agora a gente vai ver as doenças mesmo, né, propriamente ditas, tá? A primeira doença é a esquistossomose, provocada aqui, ó, pelo Schistossoma mansoni, nessa representação esquemática aqui no seu canto direito, né? Você tem aqui um macho maior, tá? O macho possui uma cavidade aqui, um canal, né? Chamado de canal ginecóforo, onde a fêmea se aloja no ato da reprodução. E ela fica ali praticamente a vida toda, tá? Uma característica importante aqui desses parasitas é a presença aqui de ventosas, tá? Então o macho é significativamente maior do que a fêmea. O processo do contágio, né, da esquistossomose, ele acontece através de um ciclo que nós chamamos de cutâneo fecal, ou seja, envolve a pele em contato com fezes contaminadas, né? Ou com locais contaminados com essas fezes infestadas de parasita. Aqui nós temos o ser humano como hospedeiro definitivo, eu coloquei HD, tem a legenda aqui embaixo, ó. E um caramujo do gênero Bionfalaria como hospedeiro intermediário, tá? Então é no ser humano que esses dois, né, esse casalzinho aqui, ó, o parasita, ele atinge a fase adulta e se reproduz, né? Por isso que o ser humano é caracterizado como hospedeiro definitivo. Nós observamos duas fases, além da fase adulta, claro, né? A fase larval e a fase infectante. O que diferencia uma da outra? A fase larval é a fase que vai infectar o hospedeiro intermediário, tá? O caramujo. Essa fase larval é chamada de miracídio. Daqui a pouco nós vamos ver o ciclo e isso pode ficar um pouco mais claro. A segunda fase é a fase infectante, denominada de cercária. É essa fase de cercária que vai infestar o hospedeiro definitivo, o ser humano, tá? A forma de transmissão é diretamente através da penetração pela pele. Então, essa forma infectante aqui, a cercária, né, quando entra em contato com a pele do hospedeiro definitivo, que no caso é o ser humano, ela consegue penetrar ativamente. Não precisa da pele estar machucada, não precisa ter nenhuma lesão. A cercária ela tem a capacidade né, mesmo a pele estando ilesa, conseguir penetrar e atingir a corrente sanguínea, tá? Nesse esquema aqui mostra, né, é bom a gente reforçar que o parasito adulto, o casal, né, ele se aloja nas veias do fígado, tá? É ali que ele fica na fase adulta se reproduzindo. Então vamos falar aqui um pouquinho do ciclo. Você tem aqui um casal se reproduzindo, esse casal libera ovos, e esses ovos, através da corrente sanguínea, conseguem chegar no intestino. De modo que esses ovos, uma vez no intestino, eles vão ser eliminados junto com as fezes, tá? E em ambiente externo, quando esses ovos encontram condições favoráveis, né, no caso aqui água, esses ovos dão origem a uma larva, aqui é a fase larval, que é o miracídio, chamado de miracídio, uma larvinha microscópica, que infecta o hospedeiro intermediário, que é o caramujo. Aqui no hospedeiro intermediário, o miracídio vai sofrer metamorfose, tá? Dando origem a centenas de cercárias que vão ser liberadas pelo caramujo. Essas cercárias é a forma infectante. São essas cercárias que conseguem penetrar ativamente a pele do ser humano e atingir a corrente sanguínea, né? E depois se alojar aí no fígado, onde
atinge a fase adulta e começa a se reproduzir. Popularmente falando, né, as lagoas, os corpos d'água que têm infestação por Schistosomium massoni, elas são conhecidas como Lagoa da Coceira, ou Lago da Coceira, porque assim que a pessoa toma banho nesses cursos hídricos, né, ela sente uma coceira muito forte, que pode durar até 15 minutos, que na verdade é a cercária, né, várias cercárias, penetrando a pele do hospedeiro definitivo. Tá? Lembrando que tanto a cercária como o miracídio são fases, né, microscópicas. Tá? Nós não conseguimos ver a olho nu, certo? Então, os sintomas estão associados principalmente a complicações direcionadas ao fígado, né, complicações hepáticas e também intestinais, visto que os indivíduos adultos se alojam no fígado e acaba pela liberação dos ovos mudando aí o funcionamento do intestino também, certo? Então a diarreia é uma observação, né, a ser levada em consideração, dores abdominais e o emagrecimento. Outro sintoma característico é a hepatoesplenomegalia. Então esse nome grande, estranho, né, é para dizer que o fígado e o baço estão em tamanho exagerado. Hepato, fígado, espleno, baço, megalia grande. E aí isso dá um sintoma característico que é a barriga proeminente, né, uma distensão abdominal. Tá? Em algumas regiões do Brasil, essa doença é chamada de barriga d'água. Justamente porque esses dois órgãos, né, o fígado e o baço, eles aumentam de tamanho significativamente, de modo que a pessoa fica, né, com o abdômen distendido. Tá? E aqui também a dermatites. Essas dermatites são provocadas pelas infecções lá no momento em que a cercária está furando a pele, né? E aí abre portas de entrada para possíveis infecções da pele, tá bom? O que a gente pode fazer para prevenir, né? Primeiro, investir em saneamento básico, né? Falar da importância de lavar as mãos, tá? Falar da importância de ter água tratada, falar da importância das pessoas terem acesso à rede de esgoto, tá? E saber que isso é importante, mais do que isso, né? A gente precisa também saber que isso é um direito nosso, né? Todo ser humano tem direito a saneamento básico, né? De qualidade. Administrar vermífugos quando a pessoa é diagnosticada, né? Tem remédios, medicamentos para combater já o parasita uma vez que ele se instala no hospedeiro. E, claro, eliminar o caramujo. Ó. Então, tem pesquisas que se baseiam, né, em produzir substâncias capazes de matar o caramujo. E aí, se você mata o caramujo, você interrompe o ciclo. Né? Aí o parasita não consegue chegar na fase infectante. O grande problema do caramujo é que você precisa desenvolver uma substância que é capaz de matar o caramujo, que você pode jogar ela na água e que ela mate o caramujo, mas não faça mal para nenhuma outra forma de vida, né? Tem uma pesquisa aí, não sei em que pé que ela tá, mas eu já vi uma pesquisa sobre uma substância extraída do açaí. Ela é molucicida, essa substância, eu não me lembro o nome. Então ela tinha um potencial forte para matar caramujo sem prejudicar as outras formas de vida, né? Outra forma aqui, ó, tá? Que eu coloquei como profilaxia em relação à educação sanitária. O que é isso? Né? Orientações simples, ó. Se você sabe, né, que naquele lugar, naquele lago ali, tem uma quantidade significativa de caramujos e que tem histórico da pessoa que toma banho ali e sai coçando, né, não vai tomar banho, não vai pescar, né, nem as roupas é bom não lavar lá, né, porque você vai ter contato com a água, suas mãos, né. Use a privada para as necessidades, né, é claro que parece óbvio, mas tem algumas regiões do país que muitas pessoas não têm acesso a isso aqui não, ó. E especificamente também, né, é bom a gente mencionar o pessoal do meio rural, que ainda faz as necessidades, né, no mato. Então é importante que essas pessoas tenham orientação e mais do que isso, que elas tenham condições sociais, né? Os governos devem dar essas condições para que elas tenham uma saneamento básico de qualidade. Lavar as mãos antes das refeições, né? E claro, se você não tem acesso à água tratada, importante que você trate ela em casa de maneira relativamente simples, que é a fervura, né? Ferver a água acaba eliminando o parasito, certo? Outra doença é a tenise.
Teníase, teníase, ela é provocada por dois tipos de tênis aqui que nós vamos falar, né? Existem outras? Sim, mas hoje a gente vai focar só nessas duas. Nós temos a tênia solium e a tênia saginata. A tênia solium, ela infecta suínos, porcos. A tênia saginata, ela infecta bovinos, né? A vaca, lá o boi, tá? É uma doença que a gente fala que ela apresenta um ciclo oral fecal. Lembra que a outra era cutâneo fecal? Aqui é oral fecal. Então envolve a ingestão, né, aqui pela boca, de alimentos ou água contaminadas com fezes que estejam infestadas pelo parasita, certo? Aí nós temos tanto patênia sólio como patênia saginata, o ser humano como hospedeiro definitivo, e suínos e bovinos como hospedeiro intermediário. No caso da tênia sólio, é o suíno hospedeiro intermediário, é o porco, e da tênia saginata, os bovinos, tá? Pertence à classe dos cestódios. A forma de contagem, como eu falei aqui quando a gente estava falando do ciclo, né, é através da ingestão de carne ou outros alimentos, até mesmo água, né, contaminada aí com os ovos, mas é mais comum o alimento mesmo, tá? Associado à ingestão de carne. Eu coloquei essas duas imagens aqui, ó, porque são duas espécies diferentes. Então, essa de primeira aqui em cima é a Tênia solium, né? Que tem como hospedeiro definitivo quem? Os suínos. E a de baixo, a Tênia saginata, que tem como hospedeiro intermediário, tá? Desculpa, os bovinos, tá? Então, qual que é a importância disso? É você saber diferenciar as duas, porque tem exercícios assim, né? Já vi exercícios vestibulares assim, com as imagens das duas tênias, para saber qual que é o hospedeiro intermediário de uma delas. Então, a tênia sólida, ela tem as ventosas dispostas lateralmente, formando como se fosse um cubinho, né? E além dessa estrutura aqui em cima que a gente chama de gancho. A tênia saginata, não. A, as ventosas são dispostas, né, para cima, né, voltadas para cima, sem que a presença desse gancho, né, dessa estrutura aqui que a tendensolium tem, tá bom? Aqui só para mostrar, né, a anatomia, a morfologia desses indivíduos. Eu coloquei aqui no esqueminha uma tênia sólio, né, mostrando as ventosas, a ventosa para parasita, no caso dos patermintos aqui, ela é muito importante porque auxilia na fixação, né? As tênias, elas, no hospedeiro definitivo, que é o ser humano, elas se alojam no intestino, tá? Então elas se fixam na parede do intestino e é ali que ela se reproduz, tá? Então tem o pescoço e tem aqui, ó, o corpo inteiro, a gente chama de estróbilo, né? Formado por esses pedacinhos aqui, ó, esses metâmeros, certo? Que nós chamamos de proglótide. As proglótides, aqui no detalhe maior, né, elas são monóicas, elas são hermafroditas, né, para ficar mais fácil, tá? Isso quer dizer, quando a estrutura é monóica, o indivíduo monóico, que tem tanto o aparelho reprodutor feminino como o aparelho reprodutor masculino, tá? E aí, quando elas se fecundam, formando, dando origem a milhares ou centenas de milhares de ovos, né? Essas proglótides, elas vão sendo destacadas, elas vão sendo liberadas do corpo do indivíduo e eliminadas junto com as fezes. É aí que o ovo, né, que os ovos chegam ao ambiente externo, tá? Essa imagem que eu coloquei, o porquinho, né? Então a gente está falando aqui da tênia sólio, tá? Mas isso se aplica também no caso da tênia saginata. Então aqui, ó, o indivíduo adulto no intestino, certo? Liberando proglótides maduras, grávidas, a gente usa esse termo, né? Proglótides grávidas, libera através das fezes, uma vez no meio externo, esses ovos, né? Vão ser ingeridos aqui no caso por porco, se for tênia sólio, e por vacas, né? Bovinos, no caso da tênia saginata. E esses ovos vão se alojar na musculatura desses animais, que é justamente a carne que a gente come, tá? Lá na musculatura, esses ovos se transformam em embrião, né, ou umas larvinhas, tá? E formando uma estrutura que nós chamamos de cisticerco, né? Uma bolinha gelatinosa contendo a larva. Se o homem ingere essa carne contaminada, ele pode desenvolver a tenise, se a larva seguir o processo natural, que é até chegar no intestino e atingir a fase adulta, certo?
Daí a importância de não comer esse tipo, se você perceber a carne contaminada com esses cistozinhos, né? Não ingerir. E também a importância, se caso não der para ver, às vezes a gente não sabe se tem, de comer a carne cozidinha mesmo, tá? Porque o calor acaba diminuindo as chances de contágio, tá? Então, se o homem ingere a carne contaminada e a larva aqui, né, o cisticerco, segue o caminho natural, que é passar pelo trato digestório e se alojar já adulto no intestino, aí a gente chama de teníase. Caso contrário, né, pode ser que aquele cisticercose, as larvinhas aqui, ó, tá vendo? As bolinhas gelatinosas na carne, ela pode eventualmente, ao invés de ir para o trato digestório, através da corrente sanguínea, atingir outros tecidos do ser humano. Principalmente aqui o tecido nervoso, o cérebro. Aí a gente chama de cisticercose, tá? Que é o larvas da Taenia solids, cisticerca, é o nome dessas larvas, se alojam em partes do corpo. Nesse caso, o ser humano acaba funcionando de maneira acidental, né, como hospedeiro intermediário, visto que o parasita não atingiu a fase adulta, ele está estagnado aí na fase larval, tá bom? Então aqui ó, o quadrinho resumão, né? Se o verme adulto, se o verme atinge a fase adulta, né, no hospedeiro definitivo, ele provoca tenese, é onde que ele atinge a fase adulta? Lá no intestino delgado da espécie humana, que é o hospedeiro definitivo. Se não acontece isso, né, se a larva se aloja em outras partes do corpo, o cisticerco, que é o nome da larva, provoca cisticercose. Nesse caso, né, apesar de originalmente suínos e bovinos serem hospedeiro intermediário, o homem acaba funcionando como um hospedeiro intermediário de maneira acidental, tá? Como que a gente previne isso? De novo, educação sanitária, né? Lavar as mãos, pensar bem antes de comer os alimentos, tá? E muito importante aí, ó, as exigências sanitárias do ponto de vista de fiscalizar a carne, né? Nós temos a vigilância sanitária, a própria agrodefesa, né? Que tem como objetivo traçar uma rota segura, né? Para tentar garantir que a origem desse produto que você vai consumir seja de boa procedência, tá? Espero que vocês tenham assistido até aqui. Não deixe de fazer os exercícios. Se eu tiver falado muito rápido, tiver ficado dúvida, já sabe, só mandar no grupo ou por e-mail também, tá? Um abraço.